Newton, um assunto bem interessante, na minha opinião, e a gente vai explorar as 3 leis de Newton e depois nos ater mais à primeira lei na aula de hoje, que é a questão da estática newtoniana. Tá? Então, a primeira lei de Newton, primeira, segunda e terceira leis de Newton são aí o conjunto básico, né, das 3 leis que foram enunciadas, foram publicadas, na verdade, pelo Isaac Newton, num livro chamado Principia Naturalis Mathematica, que aparece aqui nessa imagem. De fato, das 3 leis, apenas a terceira ela é de autoria exclusivamente do Newton, as outras 2 elas já estavam presentes nos trabalhos do Galileu e até alguma coisa no Giordano Bruno também. Newton fez bem mais do que só estudar as leis da mecânica. Ele também trabalhou com as marés, também trabalhou com a luz, né? Inclusive o prisma e os anéis são chamados anéis de Newton. Trabalhou com gravitação, bem famoso o trabalho dele, né? Tem inclusive a lenda sobre a maçã. E também ele é o autor aí do cálculo diferencial e integral, que é até hoje base aí dos cálculos dos cursos da área de exatas. Então, vamos às leis de Newton. A gente vai fazer uma abordagem mais fenomenológica, com pouca ênfase na matemática. Tá? Então, primeira lei, segunda lei, terceira lei. É difícil imaginar que todos os movimentos mecânicos da natureza possam ser explicados a partir de 3 leis. Foi a primeira vez que isso foi obtido na história da ciência e, por conta disso, a física acabou sendo considerada aí a mãe das ciências naturais, já que o método de Newton e de Galileu passou a ser o método básico do que a gente conhece, né, até hoje como ciência. Tá? Qual é a diferença entre o que a gente faz hoje, que chama ciência, e o que se fazia antes, né, na era pré-ciência? É a questão de confrontar os dados experimentais com as teorias. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar as teorias da biologia anteriores ao período científico. Elas eram baseadas no poder de convencimento por uma lógica bem diferente do que a gente chama hoje de lógica, né? Então, por exemplo, a física anterior a Galileu e Newton, ela era a física de Aristóteles. E o Aristóteles trabalhava não com 3 leis, mas trabalhava com 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E o princípio de funcionamento da natureza para o Aristóteles era que todos os materiais eram composições desses 4 elementos e que eles sempre tinham, de alguma forma, uma maioria, digamos assim. Não é muito fácil traduzir Aristóteles, mas de alguma forma eles acreditavam que os materiais tinham uma maior parte de um desses elementos. E como é que ele explicava os movimentos? Cada um desses 4 elementos básicos, eles ocupam um lugar comum, que ele chamava de lugar natural. A água corre para o oceano, a terra fica na terra, né, no solo. O fogo, ele sobe, né, ele vai da terra para o ar, e o ar fica na atmosfera em cima. Então, se eu pegasse um pedaço de madeira, por exemplo, né, e solto, ele cai até atingir o solo, porque madeira é um material tipo terra. Por outro lado, se eu pego uma porção de ar e abro algum recipiente que tem um gás, ele sobe e busca o lugar natural, porque ele é um elemento ar. Isso não tinha nenhuma comprovação científica. Nessa época, ninguém pensava em fazer um experimento e verificar
se aquela teoria realmente estava de acordo com a natureza, que foi uma coisa que passou a ser feita por Galileu e, na sequência, pelo próprio Isaac Newton. Então, as três leis básicas do movimento dos corpos materiais que ele estabeleceu foram a lei de inércia, a lei de força e a lei de ação e reação. A lei de inércia, ela define o que é equilíbrio, e ele estabelece que existem dois tipos de equilíbrio na natureza. O equilíbrio pode ser estático, quando um objeto está parado, ou pode ser dinâmico, quando um objeto se desloca em linha reta com velocidade constante. E o que o Newton estabeleceu é que tanto o equilíbrio estático quanto o equilíbrio dinâmico, eles ocorrem somente se a soma das forças que atuam sobre o corpo for igual a zero, ou seja, se eu somar todas as forças que atuam sobre um objeto e esse somatório for zero, ou esse objeto está parado, ou ele está se deslocando em linha reta com velocidade constante. A segunda lei de Newton é a chamada lei de força, onde ele traçou que o efeito de uma força sobre um objeto que tem uma determinada massa, é mudar a velocidade desse objeto. Então, o efeito da força é causar aceleração. Tá? Se eu tenho um objeto que está se deslocando em linha reta com velocidade constante, todas as forças que atuam sobre ele é zero. Se eu quiser mudar a velocidade desse objeto, seja aumentando ou reduzindo, eu preciso de uma força que vá quebrar com essa soma neutra de todas as forças. Obviamente, o efeito de uma força sobre a aceleração de um objeto depende da massa. Vamos pensar num exemplo bem simples. Se eu tenho um automóvel de passeio e um caminhão, ambos trafegando a 60 km por hora, se eu quiser parar os dois no mesmo intervalo de tempo e com a mesma distância de freagem, eu preciso de uma força bem maior para parar o caminhão do que para parar o carro. Por quê? Porque esses objetos, esses dois veículos, têm massas muito diferentes. O caminhão é uma massa consideravelmente maior que a do automóvel. Tá? A terceira lei de Newton, chamada lei de ação e reação, ela estabelece, primeiro, que não existe autointeração. Interação é sempre, pelo menos, entre dois corpos. Aliás, ela estabelece que interação é um fenômeno essencialmente entre dois corpos. E ele estabelece que quando um corpo A atua sobre um corpo B, o corpo B atua sobre o A. E essas duas forças, elas têm mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido oposto, que é chamada lei de ação e reação. Tudo bem até aí? Sim. Vamos ver alguns exemplos. Oi? Pode falar de novo ação e reação? Eu não ouvi direito. Eu acho que mais do que não ouviu, talvez eu... Vou colocar um exemplo que eu acho que fica mais legal, tá? Olha só. O que seria o exemplo de ação e reação? Vamos supor aqui um guarda-roupa ou algo parecido, um móvel grande. Você tenta empurrar esse guarda-roupa. E aí eu vou dizer, né, eu poderia colocar qualquer nome, mas eu vou dizer que a pessoa é o corpo A e o guarda-roupa é o corpo B. O que acontece? Ou não sou tão magro assim, mas a pessoa que empurra o guarda-roupa para lá. Essa é a força que o corpo A exerce sobre o corpo B. O que vai acontecer é que o guarda-roupa vai empurrar a pessoa para lá, com uma força que tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto, que é a força que B exerce sobre A. E a terceira lei estabelece que a força que A exerce sobre B, então vetorialmente, né? Então igual a menos F que B exerce sobre A. Mas reparem,
O guarda-roupa ele vai se deslocar se essa força for maior que o atrito entre o guarda-roupa e o solo. Porque na hora que eu penso no deslocamento do guarda-roupa, eu vou pensar só nas forças que atuam sobre ele. E repare que essa força aqui é o guarda-roupa que exerce sobre a pessoa. Um exemplo que, infelizmente, é dado de maneira errada em muitos livros de ensino médio. Então, se vocês forem algum dia trabalhar física no ensino médio, cuidado com isso aqui que é uma arapuca, viu? Quando eu tenho um objeto parado, apoiado em cima de uma superfície qualquer, esse objeto é puxado pela Terra para o centro da Terra e essa é a força peso, né? E a superfície, quando ela é deformada devido a esse objeto apoiado em cima dela, ela exerce uma força sobre o objeto que é chamada de força normal. O erro é que alguns livros até hoje dizem que isso é um par ação e reação. Isso jamais poderia ser considerado um par ação e reação. Por quê? Vamos olhar para cá com muito cuidado. Força-peso é uma força que a Terra exerce sobre o objeto, sobre o bloco. A força normal é uma força que a superfície exerce sobre o mesmo bloco. Então, aqui nós temos duas forças, cada uma delas aplicada por um elemento diferente, e as duas forças elas são aplicadas sobre o mesmo objeto, que é o bloco. Então, isso não pode ser um par ação e reação. É o caso de três objetos, dois deles, né, dois elementos, superfície e a Terra, exercendo força sobre um único objeto. Tá? Então, muito cuidado com essa confusão que alguns autores fazem quando tratam de ação e reação. Por exemplo, quando a gente tem aqui um objeto suspenso, preso por um cabo, cabo preso ao teto, nós temos duas forças que se anulam, mas elas não são ação e reação. Por quê? Uma delas é o peso do objeto, a Terra puxando o objeto para baixo. E outra é a tensão que esse cabo fixado ao teto exerce. Se o objeto estiver em equilíbrio estático, é porque peso é igual a menos a tensão no cabo. Então, a soma dessas duas forças é zero e o objeto permanece lá paradinho, estático. Tá? Então, isso aqui não é um par ação e reação. São elementos diferentes exercendo forças sobre um mesmo objeto. Tá? Tudo bem, gente? Dúvidas nisso? Ok. Ok. É muito comum que nas estruturas que são usadas aí na engenharia, no cotidiano, nós tenhamos não um cabo suspendendo o objeto, mas sim dois cabos, né? Então aqui a gente tem o exemplo mais simples em que esses dois cabos de sustentação eles formam ângulos iguais e de novo a gente tem que a condição para que essa força, para que esse sistema permaneça em equilíbrio é de que a soma das três forças seja igual a zero. Quando eu reduzo esse ângulo, né, se eu suspendo isso daqui, fazendo esses ângulos aqui ficarem menores, o que vai acontecer? Eu vou ter forças maiores nesses dois cabos. Por quê? O vetor T1 e o vetor T2, eles têm componentes horizontal e vertical. De fato, é a soma das componentes verticais, né,
T1Y e T2Y, que anulam o peso. T1x e T2x, eles têm que se anular mutuamente para que eu não tenha movimento lateral. Se eu reduzo esse ângulo, né, eu vou aumentar a componente x das duas forças. E eu não posso reduzir a componente y, porque são elas que sustentam o peso pendurado. E daí, então, quanto mais esticado isso aqui tiver, maior vai ser a tensão que esse cabo vai suportar. Matematicamente, o que a gente tem aqui? Ó? A gente viu isso na aula passada, lá na aula sobre vetores. T1x, né? Aqui a gente tem o ângulo θ lá em cima. Né? Se esse ângulo θ, aqui a gente tem 90 graus, aqui a gente vai ter 90 menos θ, então esse ângulo daqui vai ser θ também. E aqui nós temos o caso mais simples, em que as duas forças formam ângulos iguais. Tá? Então, o T1 é o T1 vezes o cosseno de θ e o T1y, o T1 seno de θ. Por quê? Componente x do vetor é aquela que está do lado do ângulo e a vertical é a oposta ao ângulo. Tá? Mesma coisa do lado direito. T2x é o T2 cosseno θ, T2y, T2 seno θ. Né? Componente horizontal e componente vertical. Impondo aí a condição de que as tensões T1x e T2x sejam iguais, a gente vai ter T1 cosseno θ igual a T2 cosseno θ, os ângulos são iguais, logo T1 e T2 são tensões iguais. Quando eu imponho que T1y mais T2y sejam iguais ao peso, já sabendo que T1 e T2 são iguais, a gente chega numa relação que diz que a tensão é igual ao peso dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ. Ok? O corpo humano, ele tem uma relação muito interessante com essas forças. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter brincado de ficar pendurado num galho de uma árvore, ou já deve ter tentado fazer exercício de barras, né? E já deve ter observado o seguinte: quanto mais abertos estiverem os nossos braços, imagina aqui que são os braços segurando num galho de árvore, você está aqui pendurado. Né? Quanto mais abertos tiver os braços, a gente vai ter que fazer mais força. Tanto é que, se uma pessoa estiver apoiada, pendurada, com os braços bem em posição paralela, deixa eu fazer um outro desenho aqui sobre isso. Tá? Se a pessoa estiver assim, um bracinho para cá, outro para cá, bem paralelo, assim, ela vai fazer uma força muito diferente de que se ela tiver... Nossa, assim não, né? O cara tá aleijado. Meus desenhos já não são bons. Esse aqui, então. Se a pessoa estiver pendurada assim, ela vai fazer muito mais força nesse caso do que nesse caso. O motivo é simples, né? Aqui, ela tem uma componente X muito pequena, tanto no braço da direita quanto da esquerda. E aqui tem uma componente X muito grande. E a componente Y, da força que ele está fazendo aqui, é a que sustenta de fato o peso. Como é que o corpo humano lida com essa mudança de posição que impõe uma tensão maior ou menor? Ele muda a musculatura que ele vai usar para exercer essa força. É por isso que quem já fez aí musculação sabe que a correção de postura, ela tem muito dessa questão da abertura do braço, e às vezes a pessoa não entende, pô, por que esse exercício feito assim é para braço e o outro é para o peito? O peito é um músculo muito maior do corpo humano que o bíceps. Então, os músculos das costas também são músculos grandes, né? Por exemplo, no exercício de barra feito assim, né, a pessoa vai exercitar muito mais o bíceps
do que se ele fizer assim. Quanto mais aberto, mais ele vai as costas, né? Do mesmo jeito, quando a gente faz flexão de braço, né, se a pessoa estiver fazendo flexão de braço com os braços assim, né, bem paralelo, agora lascou, ele vai usar realmente o bíceps para fazer isso. Se o sujeito abre mais os braços na hora de fazer a flexão, ele vai usar mais o peito do que o bíceps, porque nesse caso ele tem suportar uma tensão maior e o organismo humano ele muda a musculatura, né? Então ele acaba o pessoal da área de educação física usa aí as posições, né? Eles sabem que posições devem ser usadas para que o organismo use qual músculo, tá? Então, também isso ocorre no corpo humano, só que o organismo ele é uma máquina bem evoluída e a gente acaba nem percebendo isso, né? Quando os ângulos de sustentação de uma estrutura em equilíbrio estático são diferentes, a ideia permanece a mesma, a soma das forças é zero. Mas o que muda? O cálculo fica um pouquinho mais complicado, tá? Eu fiz um exemplo aqui, onde eu tenho 45 e 30 graus, né? E agora eu continuo tendo tensão 1 do lado esquerdo, tensão 2 do lado direito, né? Sustentações aí nos cabos, e um peso pendurado aqui. Só que agora eu não tenho mais aquela situação confortável dos ângulos iguais, tá? Então, T1 forma um ângulo de 45 graus com eixo X e T2 forma um ângulo de 30 graus. O que isso vai me trazer de um pouquinho de dor de cabeça nos cálculos? Tá? Quando eu fizer a imposição de que T1x é igual a T2x, olha para cá, T1x igual a T2x, eu não tenho mais T1 igual a T2, eu vou ter um fator multiplicativo entre eles, que vai me trazer um pouquinho mais de trabalho na hora que eu for fazer os cálculos, tá? Então aqui, por exemplo, quando eu imponho que T1x, tá ele aqui, é igual a T2x, o que vai sobrar, né? Eu tenho raiz de 2, eu tenho 2 aqui, raiz e raiz. Isso vai me levar a um resultado em que T1 é igual a T2, raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu vou substituir esse resultado lá na equação que me diz que T1y mais T2y anulam o efeito da força-peso. Resolvendo isso aqui para o valor, por exemplo, de 50 newtons, eu chego num resultado para a tensão 2, e aí volto aqui em cima para resolver o caso para a tensão T1, com aí 44,8 newtons. Tá? Vamos fazer alguns exemplos desse tipo de estrutura para vocês acompanharem? Bora. Bora, vamos lá. Deixa eu trocar a lousa. Do ponto de vista conceitual, alguma dúvida? Ainda não. Ainda não? Tá. Então vamos lá. Vou colocar aqui um teto, dois ângulos diferentes e um objeto pendurado. Tá. Eu vou supor que esse ângulo aqui é de 30 graus e que esse aqui é de 60 graus. Tá? E que o objeto tem uma massa de 90 quilogramas. Então, olhando para cá, sabendo que esse sistema aí está em equilíbrio, eu já sei que a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser zero. Que forças eu identifico aqui que mantém esse objeto estático? Eu identifico que aqui tem a força peso,
né, que puxa esse objeto para baixo. A gente está desprezando os pesos dos cabos, então aqui a gente vai ter uma tensão T1, pode chamar de T1, T esquerda, T e T', tanto faz. E aqui eu tenho uma outra tensão, uma outra força, que é a T2. Tá? Então, tem três forças, e de acordo com a lei de Newton, a soma desses três vetores, T1 mais T2 mais P, tem que ser igual a zero para garantir que esse sistema fique em equilíbrio. Tá? Para começar a resolver o exercício, o primeiro passo, né, calcular as tensões, é estabelecer onde eu vou colocar o eixo X, o eixo Y, para que eu consiga começar a resolver aí a questão. O ideal, o mais fácil, é procurar um ponto no qual as três forças elas se encontrem. Tá? Por isso que o ponto normalmente escolhido para um exercício como esse é esse daqui. Porque ó, se eu prolongo o vetor P, ele passa por esse ponto, o vetor T2 também e o vetor T1 também. Então fica mais fácil resolver o exercício traçando o eixo X, passando por aqui, e o eixo Y, né, perpendicular a ele, apontando para cima. Né? Essa construção do eixo X e do eixo Y vão me facilitar aí a vida, tá? O que eu vou fazer agora para começar a calcular essas tensões? Eu vou estabelecer, né, vou buscar qual é o ângulo que essas tensões formam com o eixo horizontal. Tá? E aí, olhem só, aqui nós temos 30 graus, aqui nós temos 90 graus num triângulo, e, portanto, aqui a gente vai ter 60. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, né? Se aqui eu tenho 60, aqui eu vou ter os mesmos 30 graus. Tá? Do outro lado, a situação é semelhante, só que agora com 60, 30 e 60 também. Olhando então para o desenho, eu posso ver que aqui eu vou ter um vetor, né, uma componente T1x. Aqui eu vou ter uma componente T1y. E do outro lado eu vou ter um T2x horizontal e um T2y. Tá? O que eu posso concluir a partir, né, analisando aqui o desenho? Para que não tenha movimento no eixo X, essas duas forças têm que se anular mutuamente. Então, eu preciso impor que a componente horizontal da tensão do cabo do lado esquerdo vai ser igual à componente horizontal da tensão do lado direito. No eixo vertical, eu preciso impor que T1 e Y somado a T2y, ou seja, a parte dessa força e a parte dessa força que aponta para cima, elas juntas têm que anular o efeito da força-peso. Então, o que é isso aqui? É a primeira lei de Newton aplicado nesse sistema. Eu estou impondo que a soma das forças tem que ser zero para garantir que essa estrutura permaneça estática. A trigonometria, né, e dos vetores que a gente viu até a semana passada, a gente observa aqui o seguinte: quem é o T1x? T1x é T1 vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, porque ele está ao lado do ângulo, né? Já o T1y, ele é oposto, né? Ele tem o mesmo comprimento que esse lado aqui do triângulo, ele é oposto ao ângulo de 30 graus, portanto, é o T1 seno de 30 graus. Do lado direito, nós teremos que o T2x vai ser igual ao T2 cosseno de 60 graus,
e que o T2y é o T2 seno de 60 graus, ok? Lembrando que seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 1/2. Já o seno de 60 graus é igual... Deixa eu manter a ordem para não bagunçar a lousa. Já o cosseno de 30 graus... Eita, fiz uma confusão boa aqui. Vou apagar isso aqui. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, tá? E já o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, e esses dois sim, raiz de 3 sobre 2. Ou vocês podem usar aquele valor lá, 0,867, que vem da calculadora, tanto faz, tá? Quando eu coloco estes valores de seno e cosseno aqui nas equações da lei de Newton, como é que elas ficam? Elas ficam assim, ó, T1 cosseno de 30 graus, T1 raiz de 3 sobre 2, é igual a T2 cosseno de 60 graus, esse é igual a 1/2. A equação de baixo, T1y é T1 seno de 30 graus, 1/2, mais T2y, que é T2 seno de 60 graus, que é o raiz de 3 sobre 2. Essas duas forças somadas, essas duas componentes somadas, têm que anular o efeito do peso, portanto, tem que anular um peso de 900 newtons. Lembrando que o peso é o produto da massa pela gravidade, e a gente está usando 10 para a gravidade. Vou simplificar um pouco essas duas equações. Eu tenho 1/2 aqui e 1/2 aqui. Então, como é que ficam essas equações? Deixa eu levantar isso aqui. Ok. Se tiver alguma dúvida, interrompam, viu? O que sobra da primeira equação? Que T1 vezes a raiz de 3 é igual a T2. E da segunda, sobra que T1 vezes 1/2 mais T2 vezes a raiz de 3 sobre 2 é igual a 900. Isso aqui é o clássico caso que o professor de matemática lá do ensino médio chama de duas equações e duas incógnitas, né? Aqueles probleminhas de duas equações. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A primeira equação, depois que eu simplifiquei, ela é bem clara. Ela diz o seguinte: o T2 é igual ao T1 multiplicado por raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou substituí-lo aqui embaixo, onde eu encontro o T2. Quando eu fizer isso, eu vou ter só uma incógnita nessa equação. Olhem só. Primeiro termo eu vou repetir. T1 vezes 1/2. Mais T2. Agora, onde tem T2, eu vou colocar isso aqui. T1 raiz de 3. T2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o que está aqui entre parênteses é o T2, de acordo com a equação número 1. O restante é o que segue dessa equação. E isso é igual a 900, tá? Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. 3. Oh, aleluia. T1 vezes 1/2 mais T1 vezes 3 sobre 2 igual a 900. T1 e T1 eu posso colocá-lo em evidência. Então, 1/2 mais 3/2 igual a 900. Denominadores iguais, somos numeradores. 4 sobre 2, que é igual a 2. Logo, daqui
nós temos então que T1 vezes 2 é igual a 900, e aí, facinho, T1 é 450 newtons. Aí eu pego esse resultado, volto lá naquela primeira equação e posso calcular o valor de T2. T2, então, é igual a 450 vezes a raiz de 3. Eu posso deixar esse resultado indicado assim, ou eu posso fazer o cálculo também, tanto faz. Se eu fizer o cálculo, deixa eu puxar a calculadora aqui, aproximadamente 1,7. Na calculadora sextou, é isso? Não quer trabalhar? Ah, bom. Aí de 300, nem a calculadora aguenta mais. 779,4 newtons, tá? Então T2 é aproximadamente 779,4 newtons. Tá? Então essas são as duas forças que atuam aí no sistema para manter essa estrutura em equilíbrio estático, tá? Se os ângulos fossem menores, as tensões seriam consideravelmente maiores, né? Se eu trouxesse isso daqui, por exemplo, para 15 graus e esse daqui para 30 graus, eu iria aumentar a tensão nos dois, tá? Por isso é uma coisa temerária quando alguém resolve fazer isso aqui, ó. O sujeito tem um objeto pendurado assim, e aí ele acha que isso aqui está muito baixo. E aí ele resolve fazer isso aqui. Ele encurta o cabo em cima, os dois cabos, e faz isso aqui, tá? Essa situação, ela implica numa tensão muito menor do que essa aqui. E aí vem aquela coisa do conhecimento do senso comum, né? O cara, não, mas é o mesmo peso. Sim, é o mesmo peso. Mas a tensão lateral aumentou muito ao fazer isso aqui. Pode ser que esse cabo não suporte isso, né? Ou, pelo menos, se essa estrutura for alguma coisa que fique pendurada durante bastante tempo, isso aqui vai ter uma duração menor do que isso aqui. Porque essa tensão ao longo de muito tempo, ela vai impactar mais fortemente no desgaste do material, tá? Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Professor, então, quando a pessoa, por exemplo, tá fazendo barra, aí ela tá com o braço mais aberto, ela não fazendo barra, por exemplo, assim, eu tô pendurado num prédio. Hum. Aí, se eu segurar de uma determinada, com um determinado ângulo os braços, eu fico mais cansada, eu posso cair, né? Sim, Então, mais seguro é ficar com os braços mais juntos. Aguento mais sim. tempo. Aguenta mais, teoricamente aguenta mais tempo. O que acaba acontecendo numa situação dessas é que a pessoa fica mudando de posição para mudar o músculo, porque quando você muda a posição, como eu tinha dito antes, você vai mudar a musculatura, né? Por exemplo, para falar de uma coisa bem desagradável, a crucificação, ela coloca a pessoa mais ou menos numa posição assim, né? Cabeça, braço para cá, braço para lá. E aí, inicialmente, eles prendiam o pé da pessoa para o cara conseguir ficar aqui, né? O efeito de ficar muito tempo com os braços assim pendurado, né? Pendurado, amarrado, enfim, é causar um estresse muscular tão grande que ele chega a parar o diafragma. É uma morte por sufocamento. Eu não sei se vocês já tinham visto isso, mas a crucificação ela é um método de matar por tortura, né?
E aí, o que os romanos, né, usaram muito isso, faziam? Depois de muito tempo de sofrimento, eles iam lá e soltavam, enfim, impediam a pessoa de continuar prendendo o pé aqui, para ele ficar realmente mais pendurado, né? E isso acelerava a morte, porque o desgaste da musculatura de ficar nessa posição, ele paralisa o diafragma. É uma morte bem desagradável, claro, né? Se a pessoa ficasse numa posição assim, pendurada assim, com os braços paralelos, isso não aconteceria, ou seria muito mais lento. Não chegaria a ter o mesmo problema do diafragma, porque nessa posição ele está usando muito a musculatura das costas, e aqui não. Ele está usando mais o braço mesmo, o bíceps. Ah, sim. Interessante, não sabia disso. Qualquer pequena mudança no posicionamento que você faz no exercício físico, você pode mudar a musculatura. Né? No caso dos braços, quanto mais aberto, se for um exercício frontal, você está usando peitoral. Né? Por exemplo, a barra fixa, deixa eu buscar uma imagem aqui, o supino horizontal, né? O supino horizontal ele tem duas versões que o pessoal da educação física deveria conhecer bem, não sei nem se conhecem todos eles. Já vi tanta gente falando besteira na educação física que... Deixa eu postar uma imagem aqui, me perdoem, tem um homem seminu na imagem, mas foi a primeira que apareceu, tá? Tá só sem camisa, brincadeira. Nessa posição que o cara está aqui, ele vai usar mais bíceps do que peitoral. Se ele abrir um pouco mais os braços, ele vai usar, quanto mais aberto ele tiver, ele vai usar mais peitoral e menos o bíceps. Por conta, quando ele abrir mais o braço, ele vai ter uma tensão maior e aí o organismo naturalmente faz a mudança da musculatura para o músculo maior, que é o peito. O peitoral tem uma musculatura muito maior que a musculatura só do bíceps, né? Então, os músculos muito pequenininhos, eles são difíceis de você encontrar uma posição onde ele possa ser trabalhado. Por exemplo, a gente tem um músculo que é o pequeno peitoral, é uma musculatura pequena, né? E aí, um dos poucos exercícios em que é possível trabalhar esse pequeno peitoral é o chamado supino declinado. Calma aí, agora ele começa a me botar propaganda aqui, que saco. Pô. Supino declinado é aquele em que o sujeito fica de cabeça para baixo. Não sei se vocês já viram. Deixa eu buscar a imagem, que aí ele não fica tentando me fazer ver propaganda. Aqui. Tá. A musculatura do pequeno peitoral é muito pequena e o organismo acaba usando pouco. Então, são posições muito específicas, como essa aqui, em que o organismo vai usar o pequeno peitoral, né? Na realidade, a gente tem ali o grande peitoral, o médio e o pequeno, né? Vocês devem saber disso melhor do que eu, porque são aí da área da biologia, da biociências, né? O chamado supino inclinado, aquele primeiro que eu mostrei, é o supino horizontal. O chamado inclinado, que é esse daqui, né? Só por mudar a posição no banco, ele já vai, ó, aqui já está mostrando, ele vai usar o tal da parte superior do peitoral. Quando o sujeito está deitado reto, ele usa este daqui. Olha aqui nessa imagem. E quando ele está de cabeça para baixo, que é o declinado, ele vai usar essa porção aqui inferior do peitoral.
Não, então, o organismo humano, o organismo não só humano, né? O animal, em geral, ele usa músculos diferentes para esforços diferentes. E quanto maior o músculo, menor o esforço, né? Por isso, em alguns exercícios, por exemplo, é comum que uma pessoa consiga chegar a colocar uma carga aí de 300 quilos, até alguns passam disso, nos exercícios para perna, para coxa. Mas olha o tamanho do músculo que tem na coxa. Ele é um músculo bem grande, né? Então ele aguenta muito mais carga, tá? E os aparelhos de musculação, eles lidam com esses ângulos, tá? Eles usam a mudança desses ângulos e das posições para trabalhar determinadas musculaturas do corpo humano. O pessoal que projeta os equipamentos, eles têm que conhecer aí um pouco dessa mecânica newtoniana para conseguir fazer as projeções. Tá? É um assunto bem vasto que a gente pode explorar mais. Como a gente não tem tanto tempo assim, eu vou ficar com esses típicos exemplos, tá? Deixa eu só mostrar a vocês como é que seria o efeito da variação, né, do ângulo, tá? Nós vimos lá no exemplo que eu resolvi no slide, que já está disponível para vocês, nós vimos o seguinte: no final das contas, quando eu tenho ângulos iguais aqui, θ e θ, o que nós vimos é que a tensão é igual ao peso dividido por 2 vezes o seno do ângulo. Tá? E o seno de θ, o seno de um ângulo, o seno de um ângulo ele vai variar aqui, né? Até o ponto em que, quando esse ângulo for de 90 graus, o que a gente vai ter, né? 90 graus seria isso aqui, né? A pessoa pendurada assim, né? Então, um bloco pendurado assim, 90 graus e 90 graus. Cada lado suporta metade do peso. Começou a abrir isso aqui, vai aumentando a tensão em cada lado. Se eu tiver, por exemplo, vamos supor aqui uma carga típica de um ser humano, 800 newtons, 80 quilos, tá? Com 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus. Tá? Eu estou mudando só o ângulo, né? O que aconteceria com a tensão? Com 90 graus, seno de 90 graus é 1, cada lado vai suportar metade do peso. Então, 800 newtons sobre 2, cada lado suporta 400 newtons. Com 60 graus, nós vamos ter aí o 800 sobre 2, vezes o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui 200 raiz de 3 newtons. Espera aí, fiz alguma coisa de errado. 800 sobre 2, está ok. Seno de 60. Seno de 30 é meio, não, está certo. Raiz de 3 sobre 2. Aqui dividido por 4, 200. 200 vezes raiz de 3. 1,7. Tá? Então, cada lado vai suportar, olha como é que isso está impactando, 340 newtons. Se eu tivesse 45 graus, deixa eu só checar uma coisa aqui, peraí. Se eu estou usando a equação correta. Tá certo. P2 seno de θ, que é esse ângulo aqui. Tá.
90, depois ele está descendo. Ok. Não errei não, tá certo. Olha como é que ele vai variando. Com 45 graus, a gente vai ter aqui 800 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, agora, 200 raiz de 2. Então, raiz de 2, 2 g raiz, 141, 200 vezes vai dar 282,8 newtons para cada lado. E por último, com 30 graus, aí seno de 30, 800 dividido por 2, vezes 1/2, isso vai dar 200 newtons para cada lado. Tá? Então percebam que a variação dele, devido ao aumento, né, do eixo, da tensão no eixo X, e o eixo Y continua tendo que manter a mesma carga. Tá? Então vai ser uma variação bem grande. Já quando a gente tem ângulos diferentes, o princípio é o mesmo, o cálculo fica só um pouquinho mais complicado, mas também nada do outro mundo. Tá? E o que eu deixei como atividade para vocês por essa aula de leis de Newton é uma atividade que eu vou mostrar aqui. Deixa eu só abrir o arquivo. É pra gente resolver no caderno e mandar foto também? Isso. Esse está com eu coloquei ele como uma imagem só, tá? Tá Eu bom. achei que ficou mais fácil, não ter que ficar mandando um e outro, eu achei que ficou mais tranquilo fazer assim, com uma imagem só, tá? São dois exercícios muito parecidos com esse. Tá? A maior dificuldade que vocês vão ter nesses exercícios é achar os ângulos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês fazem a questão do cálculo dos ângulos, porque vocês não fizeram isso ainda, né? Tá, então, deixa eu só buscar aqui uma figura. Copiar a figura. Vai. Por que ele não está deixando trazer a figura que eu criei? Ô, raios. Espera lá. Deixa eu abrir com a Adobe, que aí ele deixa eu fazer essa. O primeiro exercício é muito parecido com isso que a gente já fez, né? São dois cabos suportando aí. Cara chato, por que ele não me deixa ampliar? É assim, então, pronto. Ok. Tá, nesse caso aqui, o exercício lá no enunciado, ele diz o seguinte: os ângulos são alfa 120 e beta 60, tá? Então, a alfa é de 120 graus e o beta é de 60 graus. Então, olha só. Como é que a gente trabalha esses ângulos para chegar no valor? Vocês vão identificar três forças. Então, uma delas aqui, a outra aqui e a outra o peso aqui. Então, vocês vão trabalhar com o eixo X. Vocês vão trabalhar com o eixo X passando por aqui e o eixo Y passando por aqui, tá? E aí vão notar o seguinte, ó. Se aqui eu tenho um ângulo de 120 graus e tudo isso aqui, né, uma meia circunferência tem 180, é porque aqui eu tenho 60 graus. Tá? Se eu tenho 60 graus aqui e aqui 90, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, é porque esse ângulo aqui vai ser de
30 graus, tá? Então, o primeiro ângulo já está resolvido. Do outro lado, um pouquinho mais fácil. Se a gente tem 60 graus aqui e 90 graus aqui, é porque aqui nós temos 30 para fechar de novo, né, 30, 60, 90 com 90, 180. 30 graus aqui implica 60 graus desse lado, tá? Então, é um exercício essencialmente igual ao outro que nós já fizemos. O segundo exercício são só dois, tá? O segundo exercício, ele já dá os ângulos, e aí qual é o que a gente precisa, o que vocês precisam fazer, né? Identificar de novo as forças, né? Vocês vão ter aqui eixo X e eixo Y, tá? E aí, 60 graus aqui, com 90 aqui, 30 aqui, logo aqui, 60 também, tá? Do outro lado, 30, 60, 30. Ele é invertido. Esse aqui é 30, 60, esse aqui 60, 30. Do primeiro, vocês vão ter 800 newtons de carga, e o segundo são 160 quilogramas, esse é 1.600 newtons de carga também, tá? Dois exercícios simples, muito parecidos com o que eu fiz, com o que eu resolvi, com o que está nos slides, só para vocês clarearem aí as ideias, e na semana que vem a gente coloca questões já com movimento e com atrito, tá? Com aceleração, para a gente ir já para a parte final, né? Finalizando a disciplina, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu só tenho uma pergunta. Os ângulos que a gente vai usar são sempre os de baixo, não o que eles dão no exercício? Tanto faz. Só que você precisa lembrar, do seguinte. Dá para fazer com os dois, tá? O que acontece? Se eu trabalhar... Deixa eu fazer isso de um jeito mais fácil para te explicar. Olha só. Se eu tenho aqui eixo X, eixo Y, tá? E eu tenho um vetor força qualquer, e o ângulo que me foi fornecido é esse de cima e não de baixo, deixa eu colocar uma letra diferente, φ. O que vai acontecer? Eu continuo tendo... Opa! Isso às vezes de mudar a espessura da caneta. Aqui a gente vai continuar tendo componente x, fx, e componente y, fy. Isso absolutamente não vai mudar. Só que agora, olhem só. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, vou borrar ele com verde bem forte para ele ficar em destaque, tá? Nesse triângulo retângulo, o que eu noto é que este cateto ele tem o mesmo tamanho de fx. E este cateto tem o mesmo tamanho de fy. E a hipotenusa do triângulo é o f. Aqui está o ângulo de 90 graus, tá? Usando a trigonometria, seno desse ângulo φ é igual ao cateto oposto, fx, dividido pela hipotenusa f. O cosseno desse mesmo ângulo é igual ao cateto adjacente, fy, dividido pela hipotenusa f. Ou seja, nesse caso, o fx é o f vezes o seno do ângulo φ, e o fy é o f vezes o cosseno do ângulo φ.
Se eu tivesse feito todo o cálculo usando o ângulo aqui de baixo, como nós fizemos antes, que eu chamei ele de θ, né? Como é que ficaria? Agora aqui eu vou usar esse outro triângulo que também é retângulo, tá? Foi o que eu fiz antes. E agora eu vejo o seguinte, ó. Quem é o seno de θ? Cateto oposto, que é do mesmo tamanho do FY, dividido pela hipotenusa. Cosseno desse ângulo θ, cateto adjacente a ele, que é o fx, dividido pelo f, ou seja, fy, f seno de θ, e fx, f cosseno θ. Tá? Se você não quiser errar, pense sempre assim, independente de qual ângulo que você for usar, tá? Quem está grudado no ângulo fica com o cosseno. Quem está oposto a ele fica com o seno. Tá? Mas dá para fazer com qualquer um dos dois. E o resultado não é diferente. Tá? Lembre-se, inclusive, que sempre que dois ângulos somam, né, dois ângulos qualquer, alfa mais beta somam 90 graus, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, e o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Eles têm essa inversão, né? De maneira que, assim, numericamente não vai dar nenhuma diferença. Tá? É só uma questão de que ângulo usar. Então, tanto faz. Se você vai usar com o ângulo de baixo ou de cima, o resultado não muda, tá? Respondido? Tá bom. Sim. Tá? É uma questão de gosto, no caso de exercícios, tá? E no caso do pessoal, quando vai fazer aplicações em engenharia, aí eles têm que ter um traquejo maior, porque ora eles vão trabalhar com um ângulo, ora com outro, porque imagina o seguinte, eu só sei trabalhar com o ângulo de cima. Então, se eu tiver uma estrutura de 20 metros, eu vou ter que subir 20 metros para conseguir medir esse ângulo, porque eu só sei trabalhar com o de cima. Não faz sentido, né? Ele vai trabalhar com o de baixo, né? Ele vai trabalhar com aquilo que dá menos trabalho para medir. Por exemplo, nos próprios casos que a gente analisou aqui, ó, né? Esse ângulo é dificílimo de medir. Ele vai trabalhar com esse, né? Só que aqui ele sabe que esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Aqui já não, já dá um pouquinho mais de trabalho para chegar nisso, né? Porque esse ângulo aqui, ele mede, é o cabo e a parede. Esse daqui, teria que ir com uma régua, traçar o eixo imaginário, imagina, seria uma coisa surreal fazer alguma coisa assim, né? Geralmente você vai medir o ângulo entre... Que na prática, raramente se mede o ângulo, tá? Em termos práticos, o que se faz? É o que o carpinteiro faz, né? Ele trabalha com triângulo retângulo, ele trabalha com esquadro, né? Ele mede, por exemplo, essa distância e essa distância. E aí ele trabalha com seno, cosseno e tangente disso. Como é que ele faz? A tangente é oposto dividido pelo adjacente. Então ele vai trabalhando só com aquelas relações de seno, cosseno e tangente. Ele não mede de fato o ângulo, porque com a maioria dos instrumentos comuns e cotidianos, o ângulo dá um erro muito grande na hora de medir, né? Medir com transferidor é uma coisa muito imprecisa, né? Já medir com a régua é muito mais preciso. Ou então, no caso do carpinteiro, ele usa muito os quadros, que ele já sabe quais são os ângulos que tem, aí ele vai fixar aquilo. Na construção civil já é mais complicado que o ângulo seja tão preciso, porque o cara trabalha ali com cimento, exceto quando ele trabalha com uma estrutura armada, mas no geral. E na natureza esses ângulos são um inferno, né? Imagina medir o ângulo de inclinação de uma árvore. Normalmente o que você vai fazer é a altura e projeção dele, né? Para tirar um valor médio, né?